Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast e hoje eu tenho um convidado super especial, Guilherme Lócio, que é brasileiro de coração e missão, nascido no Peru. O Guilherme ele é arquiteto e design de projetos na área de inovação e também educação. É escritor e fundador de diversas iniciativas de metodologias revolucionárias e inovadoras. E hoje vamos falar sobre socioemocional, sobre as emoções, através de uma metodologia revolucionária que ele criou, chamada Universo Growing. Vamos conversar e vamos bater um papo muito legal hoje com o Guilherme. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra ter você aqui conosco nessa manhã, nesse papo aqui. E para começar, Guilherme, bora falar um pouco do Guilherme. Fala um pouco sobre a sua história, sua trajetória e como você veio para o Brasil. Bom, eu tenho já quase 24 anos no Brasil, não? Eu falo que hoje sou um brasileiro com sotaque, não? Estou, pela questão das viagens e tudo, a gente não pegou direito ainda a fala, mas eu cheguei no Brasil no ano 2000. Cheguei justamente por uma iniciativa de missão, não? A gente trabalhava na área de publicidade e sempre com a parte da transformação de pessoas, não? Através de princípios, de valores. A gente chegou para estabelecer um projeto nesses tempos, não? Chamado Contracorrente, no qual chegamos a São Paulo e desde essa trajetória temos estado em quase 430 municípios do Brasil, não? Estabelecendo projetos que sempre estão visando a melhora da pessoa e a transformação do espaço através da pessoa, não? Então, eu sou natural do Peru, não? Nasci no Peru. Qual cidade? Eu nasci em uma cidade chamada Trujillo, que é a parte litoral, perto de Lima. Mas a gente viveu lá, estudei lá a primária, como falam aí, o fundamental, logo passamos para Lima, não? E em Lima, eu cresci em Lima, não? E desde muito jovem eu saí para estudar, saí para trabalhar a outros países, não? Então, desde os 19, 20 anos, fui a morar na Colômbia, não? Fazer uma pós-graduação lá. Logo da Colômbia, estivemos no Chile, estivemos em Centroamérica, no México, não? Temos ascendência mexicana, temos documentação mexicana, a gente morou lá também. Então, a gente, por diferentes trabalhos, não? E sobretudo no âmbito também cristão, a gente trabalha de uma forma muito prática, através dos princípios que norteiam nosso caminho, não? E nos dão essa força para poder gerar todo este tipo de projetos, não? Entendi. Guilherme, aí você veio para o Brasil, não voltou mais para o Peru. O que te fez ficar no Brasil? Por que o Brasil te ganhou? E a gente sabe que o Brasil tem muitas oportunidades, mas também tem muitos desafios, né? E eu acredito que você veio com esse propósito, com essa missão, desenvolver um trabalho de impacto no Brasil. O que o Brasil te proporcionou em termos de oportunidade de desenvolver o seu trabalho? Qual a sua impressão e como você vê os próximos anos em termos de oportunidades no Brasil? Acho que você já escutou uma fala que é muito comum aqui no Brasil, que muita gente fala, não? Que o Brasil é um gigante dormido, não? Então, eu acho que quando eu cheguei, eu me di de cara com esse gigante, não? Esse gigante de oportunidades, porque quando você empreende, e sobretudo naquilo que a gente trabalha, não nessa perspectiva que a gente tem de criação de futuro, etc., a gente entende que os desafios, os problemas, as necessidades que a América Latina já desde faz tempo vem manifestando e que o Brasil nesses tempos também manifestava, se tornaram como a matéria-prima para poder realizar realmente coisas extraordinárias, não? Então, a gente viu a oportunidade não porque muitas vezes se apresenta de oportunidade em coisas favoráveis, sino que vimos a necessidade e nessas necessidades encontramos a oportunidade. Vimos os problemas e nesses problemas encontramos que realmente tínhamos oportunidade para poder fazer um trabalho, despertar esse gigante e ele possa caminhar. O Brasil, ele é
não somente um país, não? Eu falo que são vários países dentro de um país, não? Pela sua extensão, etc., ele nos cautivou, não? Falo nós porque não somente cheguei eu, não? Depois de um tempo, meus pais vieram, moraram aqui 6 anos também, não? Minha irmã, ela veio aqui, morou comigo, trabalha comigo ainda, não? Meu irmão, que depois você conhece também, fomos cautivados por esta nação, não? Isso em Curitiba. Não, a gente chegou a São Paulo. Morei em São Paulo, chegamos em São Paulo e São Paulo tem sido o lugar de base, não? A gente sempre está viajando, não? Eu voltei a Peru agora como turista, não? Já não como residente, mas adquiri minha residência, não? Adquiri minha nacionalidade. Por eu te falo, hoje sou mais brasileiro que peruano, não? Guilherme, eu vi que várias das suas iniciativas e projetos, eles estão relacionados ao desenvolvimento pessoal, né, do ser humano, na área emocional, na área espiritual. Por que um trabalho sempre voltado para o desenvolvimento dessas duas áreas? Porque eu acredito que para poder transformar um lugar, não somente precisamos de formas, no sentido de métodos ou de projetos, precisamos de pessoas. E se a pessoa ela não experimenta uma transformação pessoal, é muito difícil que ela consiga realmente liderar ou trabalhar dentro de um processo de transformação. Então, a gente trabalha sobre um fundamento baseado em 2 pilares, não? Que eu chamo. O primeiro pilar está focado no fator humano, que é o desenvolvimento do fator humano, a realização que ele tem que ter, não? Uma pessoa que tem que sentir-se realizada para depois afetar o fator espaço, que o espaço pode ser não somente geográfico, um espaço familiar, um espaço empresarial, porque a gente tem uma responsabilidade com o espaço onde transita. Então, se a pessoa ela não se desenvolve, e quer desenvolver, não? Porque hoje a gente tem muito, sobretudo na internet, não? Você encontra muitas fórmulas para desenvolver rápido, não? E a gente entende que o desenvolvimento é um processo que se inicia justamente dentro do autocontrole nosso emocional, não? Se a gente consegue curar, se a gente consegue restaurar, se a gente consegue estabelecer esse domínio sobre nosso socioemocional, eu acho que a gente pode começar a desenvolver várias coisas de uma perspectiva diferente, não? Isso aí. Guilherme, e entre todas essas iniciativas nessa área emocional, espiritual que nós conversamos aqui, surgiu o Growing, né? Fala pra gente como surgiu, por que surgiu e qual o objetivo dessa metodologia. Bom, o Growing ele é uma resposta a essa necessidade onde as pessoas não somente transitam dentro de um ecossistema pessoal, não? Porque o Growing tem 3 ecossistemas que em seu planejamento ele realiza, não? O primeiro ecossistema tem a ver com o eu, não? Onde quase todas as pessoas se encontram para tratar de se realizar, de lograr algo, de trabalhar sua área emocional, seus projetos de vida, não? De sentir-se realizados, não? Enquanto uma pessoa não se realiza, ela sempre vai estar procurando a realização, não? Ela ou sempre vai estar procurando utilizar a outros para se realizar. E só está focado no eu, na melhora. E hoje tem muitas coisas que só trabalham para que você seja melhor, para que você consiga, para que você logre, e etc. Não? E o Growing, o que propõe é que não somente você fique nesse ecossistema, sino que você tenha uma mentalidade colaborativa. Uma vez que você se realiza, você sirva a outra pessoa para que ela possa se realizar. E quando estén realizados, vem o terceiro ecossistema, que é a parte coletiva, onde por um propósito maior, a gente, com nossas realizações, podemos trabalhar para um propósito maior. Então são etapas, é isso que você está querendo dizer? São etapas dentro de um processo, não? Porque transformação ela é um processo, não? Que outra coisa, não? Que a melhora em nossa vida ela é contínua, não? Ela não hoje a gente melhora algo, mas essa melhora faz com que a gente consiga perceber coisas que antes não conseguia perceber, não? Então mas ela não fica somente centrada em que só eu tenho que melhorar e alcançar o meu, sino que ela vai trabalhando para que você realmente
possa colaborar, experimentar essa melhora, não? E no serviço para outros também. Então, na verdade, existem, já que é uma metodologia, então existe um modo de fazer acontecer essa metodologia. Existem um passo a passo, pilares dessa metodologia? Sim, os pilares básicos, não, estão em aprender, não, o ser, não, aprender o ser, se conhecer, se desenvolver, porque dos principais motivos, não, desta metodologia é fortalecer o entendimento do propósito, não, que o propósito não é aquilo que eu quero chegar a ser, não, o propósito tem a ver com intencionalidade, é o que vou fazer quando eu chegue a ser tal coisa, não? A intenção que eu tenho para realizar algo. O entendimento do propósito, ele ativa nosso potencial. E a segunda parte é o sentido de identidade, não? Identidade não somente na parte de pessoa, não? Identidade é aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, não? Um autodescobrimento, um autoconhecimento do ser mesmo, não? Uma vez que você trabalha com o ser, então você pode conhecer aquilo que você pode fazer, seus talentos, suas habilidades, os comos, não, da vida, como você pode empreender, etc. Não? Você vai realizando e experimentando. Primeiro você conhece, logo você experimenta. Essa experimentação vai gerar um hábito que vai produzir um resultado. E esse resultado vai gerar uma cultura, uma forma de expressão de forma natural. Então, você pode adquirir uma cultura real de melhora contínua, uma cultura de transformação, experimentando e praticando de uma forma prática aquilo que você vai aprendendo. Guilherme, você falou de propósito, e esse é um tema muito discutido, muito falado, mas pouco compreendido, né? Muita gente vive em busca do propósito, né? Diz para nós qual a visão dessa metodologia em relação a esse encontrar o propósito, né? Porque quando as pessoas atingem um certo nível de consciência, elas têm uma briga interior em relação às suas realizações, conquistas, seus objetivos de vida, e elas dão esse nome dessa inquietação de busca por propósito. Realmente, todo mundo possui um propósito? Essa é a primeira pergunta, né? Todo ser humano tem um propósito. O propósito das pessoas são diferentes. Existe um propósito para todo mundo, um propósito original, vamos dizer assim, inicial, e isso vai mudando de pessoa para pessoa, de missão para missão. Explica para nós o que, de fato, é o propósito. Eu costumo dizer que o propósito real, de um sentido prático, é o entendimento do por que estou aqui, não? O para que estou aqui. Não? Que uma das coisas que muitas vezes norteia nossas vidas, não? A falta de entendimento é como a pessoa que não sabe onde vai, qualquer ônibus serve, ele sai na esquina, para o ônibus e vai para qualquer lugar, porque qualquer destino serve. O entendimento do propósito, ele vai determinar tu próprio destino, não? E o propósito, ele está focado naquilo o porquê da tua existência, não o que você vai fazer ou o que você vai alcançar. O alcance, ele está determinado pela visão, que a visão é o alcance, é até onde eu quero chegar. Eu quero ser um professor, quero ser um empresário, quero ser um empreendedor. Essa é uma visão, não? O propósito, ele tem a ver com aquilo que você vai fazer quando você é um empresário, quando você seja um empreendedor, não? Ele está focado no conceito de tua própria experiência de vida, não? O entender que você existe não somente por existir, existe porque em esse espaço-tempo que muitas vezes é limitado em nossas vidas, que pode ser 30 anos, 20 anos, 15 anos, 100 anos, 70 anos, algo você tem a fazer, algo você tem a modificar, a transformar, a realizar, a deixar, não? A gente existe por consequência de fomos criados para, não? Na minha concepção espiritual, eu entendo que eu fui criado para, não fui criado somente para estar aqui, fui criado para
algo que na missão que eu tenho, que a missão corresponde à forma como você realiza a visão, não? A missão é o como, não é? É o como. O que eu estou fazendo nessa, vamos dizer assim, trajetória do propósito, né? Então, o propósito seria o para quê, e nesse para quê eu tenho como fazer essas coisas. Como fazer para obter esse resultado. resultado. Para chegar a esse resultado, que é a visão. Está me entendendo? Que é o destino, não, que a gente estabelece. Agora, algo interessante, não? Porque na concepção natural, não? Quando a gente fala de propósito, muitas vezes as pessoas elas transformam isso em algumas atitudes boas, não? Algumas pessoas pensam que ter propósito é fazer coisas boas somente. E ter propósito não é fazer coisas boas, é reconectar-te a essa intencionalidade, a entender a intenção original da tua existência, não? E entra num tema existencial que hoje eu acho que muita gente sofre por isso. Mas eu vejo que isso é muito prático, porque propósito é simplesmente dar sentido àquilo que eu faço. Ele cobra um sentido quando eu entendo que aquilo que eu faço tem um para quê. Aquilo que eu vou lograr, aquilo que eu quero, vai ter um para quê. Não vai ser simplesmente aquilo que eu quero lograr, porque o dia que eu logre isso, encontro um final. E logo fico outra vez tratando de procurar o propósito, não? E as pessoas vivem muitas vezes assim. Então, você falou sobre a intencionalidade original. Qual seria essa intenção original? Segundo as crenças, não? As minhas crenças, meus valores cristãos, não? O que eu entendo nesta parte do universo, que na criação, não? De nosso ser, de nossa essência, fomos estabelecidos com um propósito específico. Fomos criados para, não? A Bíblia fala isso, não? Que Deus falou para si mesmo e falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que domine sobre a criação. A palavra dominar ali não é a palavra de eu tenho domínio, eu sou o rei, eu sou... Não, eu costumo falar, Deus não criou Tarzan, não, o rei da selva. Não? Deus criou o homem para que, o sentido do domínio, em uma de suas traduções, é serviço, para que ele possa servir a criação. Não? E servir também tem a ver, domínio tem a ver com governo e tem a ver com ordem, para que ele estabeleça uma ordem. Então, o propósito em nossas vidas é que, através de tudo aquilo que a gente faz, possa gerar uma ordem não somente na parte espiritual, uma ordem nas coisas que a gente faz, não? Se aquilo que eu faço, ele tem a possibilidade de melhorar algo, de fazer algo melhor, não? Então ele está cumprindo um propósito, não? Então essa intencionalidade, fomos criados por consequência de uma intenção. É como o criador do computador, não? Ele não começou a juntar as peças simplesmente e quando terminou falou: olha, para que serve um computador? E não. E as pessoas que compram o computador, se ela não conhece para que serve, não vão utilizar tudo aquilo que ela tem, não? A gente foi criado com um propósito, foi desenhado com um propósito, para ser utilizados baixo esse propósito, não? E juntamente com isso, se ativa uma missão, porque em nossa criação fomos criados para, não, servir, e depois fala que foi estabelecido sobre nós uma missão, ou seja, o como fazer, que era frutifica, multiplica, enche a terra, subjuga e domina, que tem a ver com produtividade, tem a ver com crescimento, com expansão, tem a ver com influência, não? Tem a ver com melhoria contínua, tem a ver com serviço, não? Que é no seu sentido final. Então, somos pessoas criadas para ser produtivos, não? Porque o entendimento do propósito ativa nossa produtividade e ativa nosso sentido de serviço. Não? Eu acho que são coisas importantes. Guilherme, fala um pouco sobre essas etapas que você citou, sobre frutificar. Cada um dessas etapas. Isso faz, quando eu pensei no growing, não? Porque você sabe que a palavra growing, não? E a palavra grower, que aqueles que são que trabalham com o growing, não? Se utiliza muito para a parte de cultivo.
¿no? De cultivar, etcétera, ¿no? Un crecimiento de un cultivo, ¿no? No necesariamente un crecimiento de algo físico, ¿no? Esa palabra está un poquito alinhada com isso. Então, por quê? E se você vai nesse versículo, fala assim, frutifica. Ou seja, uma das primeiras coisas, tudo bem, eu te criei, não? Coloquei um propósito, já te fez, não? Agora você tem que produzir conforme, tem que fazer conforme aquilo que eu te criei, vai servir. Mas como serve? E aí vem a missão, não? Fala assim, frutifica. ¿No? Y ahí uno fala así, mas fructifica, ¿sí? Está falando de una pessoa, no está falando de una planta. ¿No? Entonces, a fructificação está ligada justamente ao sentido de produtividade, ¿no? A gente, que fructificamos em nossas vidas, ¿no? Ou como podemos fructificar. E aí vem justamente esse enlace que a gente faz com o socioemocional, a necessidade, porque somente pode ser, pode fructificar algo que está maduro. Algo que não está maduro não consegue fructificar. Em nossas vidas, quando temos imaturidade, não somos aptos para ter fructificação real. Não? Podemos fabricar algumas coisas. Por isso que a parte emocional na vida das pessoas, ela tem que chegar a uma maturidade para que então podamos ser verdadeiramente produtivos. Que é aquilo que a gente procura, não somente ter alguns resultados, não, e ter algumas áreas, senão poder caminhar nesse processo. Porque uma vez que frutificamos, recém podemos multiplicar. Que a multiplicação, não, que tem a ver com a expansão, não, as pessoas às vezes querem expandir. Hoje que vivimos em um mundo rápido, de coisas rápidas, as pessoas querem como se fala, peixe em português, pega e cola rápido, não? Você pega copy e cola rápido, não? Então, querem trabalhar de uma forma rápida nas suas vidas. E a multiplicação, ele exige esse processo de trabalhar contigo, porque você somente pode multiplicar algo segundo a sua espécie. Não? Então, se você vai multiplicar algo, tem que multiplicar algo que esteja bom. Se você vai expandir algo, tem que ter um resultado, tem que ter uma experiência. Porque uma vez que você multiplica, diz, enche a terra, não? E isso já fala de uma influência que você tem com aquilo que você está produzindo, com aquilo que você frutifica e logo você multiplica, tem a capacidade de aumentar. Uma vez que aumenta, você consegue influenciar. Uma vez que influencia, você possivelmente já chega a um nível, não, onde você tem a capacidade de melhorar ainda, que vem a parte da melhoria contínua, da inovação. Somos pessoas que com coisas boas temos a responsabilidade de fazer coisas melhores, não de ficar simplesmente com a melhor coisa e contar a mesma história por 20 anos daquilo que um dia fizemos de bom. Não? Eu acho que a vida nos dá a oportunidade, os problemas, as necessidades, as dificuldades, são essa matéria-prima que a gente tem justamente para produzir inovação, criatividade e ativar essas coisas boas. Não? E com tudo isso, como resultado final, vem o serviço, não? Que utilizamos tudo isso para servir, que é o grande sentido e eu acho o grande fundamento de uma verdadeira liderança. Não? Então, na ordem, frutificar. Assim é. Multiplicar, isso, influenciar, melhorar e servir. São 5 etapas. Essa metodologia, ela prepara para essa maturidade, não é isso? Assim é. Essa metodologia justamente trata de trabalhar, não, primeiro na pessoa, não, trabalha sobre a sua frutificação, não, através de diferentes... E algo interessante, não, porque a gente utiliza uma metodologia que integra coisas que também funcionam. Não? A gente não ou seja, eu acredito que tem muitas coisas e a gente tem aprendido assim, de pessoas que já estão fazendo coisas muito melhores que aquilo que a gente faz, mas temos que criar uma metodologia que tenha a capacidade de integrar coisas, não? Temos uma aliança com uma pessoa muito importante dentro disto que vamos a lançar em breve, não? Ela é ganhadora de um prêmio muito forte, etc. E ela é uma experta na área
da neurociência, neuroeducação, etc. Não? E tudo aquilo que ela faz pode ser integrada dentro desta metodologia. Então, porque ela procura várias formas, várias metodologias, porque trabalhamos de forma local, não só global. Então, tratamos de ver que é aquilo que sirve dentro de uma realidade específica para que possa ter um resultado real. Não? Guilherme, em termos práticos, como aplicar essa metodologia para crianças, adolescentes? Esse material ele passa a ser utilizado a partir do 6º ano, crianças de 11, 12 anos, né? Isso. Em termos práticos, como isso é aplicado? Bom, a gente criou um material para que seja trabalhado de forma bastante prática, não? Primeiro, para lograr um engajamento com o aluno, não? Que está, às vezes, cansado de tanto curso, e, sobretudo, tocar temas dessa área emocional, hoje é muito forte. Então, a gente criou um universo paralelo, chamado Growthland, que é a terra do crescimento, não? E onde eles vão a trabalhar de uma forma lúdica, a través de projetos de experimentação, de experiências, não? Vão aprender para experimentar, essa experiência vai gerar uma prática, essa prática vai gerar um hábito, esse hábito vai gerar esse resultado que as pessoas esperam, não? Mas é um processo que a gente tem, não? Em cada livro, através desta metodologia, a gente trabalha a parte pessoal, não? No socioemocional, em cada ano, conforme a idade que eles têm, não? E estabelecendo as ferramentas que a gente tem desenhado, não? Estas ferramentas têm a ver com missões, com desafios, não? Tem a ver com algumas atividades dentro da mesma aula, não? Atividades que eles fazem com a família, atividades que eles fazem na escola, não? Com projetos que eles bimestralmente vão construindo, não? Vão aprendendo, vão fazendo e aprendendo, não? Que é a parte muito prática justamente disso, porque sem experiência, não? O aprendizagem fica simplesmente como um conceito. E a ideia é poder fazer com que esse conceito se torne prático e, por consequência da prática, se torne parte deles. Como foi feita essa estruturação para cada série? Vocês pensaram em temas para cada uma dessas séries? Sim, a gente pensou em tipo um seriado, não? Cada seriado tem um episódio, cada episódio tem seus diferentes temas, não? Então, tipo assim, cada ano ele tem uma jornada de avanço, não? Eles entram a uma jornada, não? Por exemplo, no 6º ano tem a jornada do ser, e ele toca temas que têm a ver justamente em esse processo, conforme a idade que eles têm, não? Do autoconhecimento, não? Da perspectiva de se conhecer, de saber lidar, de poder entender seus temperamentos, descobrir sua personalidade, não? Aprender a lidar com o autocontrole, não? A empatia para evitar o bullying, não? Que hoje é um tema muito comum também, não? E a parte, as outras temas que eles têm, que tem a ver com a família, tem a ver com todo esse desenvolvimento que eles precisam, não? Já no 7º ano, no 8º ano, ele vai crescendo, não? Conforme as idades, e vai trabalhando diferentes formas práticas, lúdicas também. Tem jogos, tem missões, tem desafios porque eles entram a trabalhar dentro de um universo, não? E esse universo, eles têm diferentes ferramentas que eles podem utilizar, não? A gente tem criado como eles podem sair como podem transformar um temperamento que os leva à depressão, não? Utilizando alguns superpoderes que a gente coloca de forma prática para eles poder utilizar, não? Superpoderes têm uma base e um fundamento também que creemos que pode servir na prática que eles possam realizar, não? Vocês fizeram, Guilherme, algum tipo de pesquisa para saber a assertividade dessas temáticas em cada faixa etária? Existiu algum tipo de escuta, envolvimento de profissionais de saúde para que esses temas fossem o máximo assertivos? Sim, a gente tem uma vantagem que eu acho, não sei, mas eu acho que muita gente não teve, não? Nesse sentido, porque a gente está trabalhando
desde a escola para fora. Estamos dentro da escola, não? A gente se reuniu com psicólogos, se reuniu com professores, se reuniu com pessoas que já estão atuantes, que levam outras metodologias. A gente escutou as dores, escutou as realizações também, não? Escutou os alunos, entrou nas salas de aula. E ainda estamos, apesar de que já temos o material, temos o MVP, não? Temos o modelo viável para ser testado ainda. A gente estamos reforçando o material ainda. Vamos a fazer outra parte já mais direta com os alunos neste tempo, não? Porque a gente pesquisou muito também, não? Viu outras metodologias, não só aqui no Brasil, temos a vantagem de poder conhecer um pouquinho as realidades e trazer de outras realidades. E a maioria de materiais estão escritas do bom autor, não? Porque eles realmente são eminências e sabem para o aluno, não? E não desde o aluno, desde a perspectiva do aluno. A gente tratou de construir este material desde a própria perspectiva do aluno, da perspectiva do pai, da perspectiva do professor, da perspectiva da escola, porque dentro de todo deste processo não é somente o processo do material para o aluno, é o processo que envolve o professor, por exemplo, não? O professor ele tem que estar engajado, porque o professor se torna o facilitador, o ícone deste material para o próprio aluno, não? Ele vai facilitar os processos. E temos encontrado que muitos professores trabalhavam com materiais que eles não conseguiam e eles criavam suas próprias atividades dentro do próprio material. Então, a gente, tomando todas essas referências, analisando tudo isso, está tratando de levar esse material a esse ponto, não? E assim, ter uma perspectiva a nível mais global antecipa possíveis problemas e possíveis soluções, né? A gente sabe que muitos dos problemas que vão surgir já podem ter surgido de outro lugar, assim como também soluções. Então, ter essa visão global, trazer uma solução em resposta aos problemas emocionais de um país é um grande diferencial, tendo em vista que as soluções que nós conhecemos são soluções assim, genéricas, né? E essa solução de vocês envolve uma grande profissional espanhola, não é isso? Já nasce com o objetivo de alcançar outros países, então não é um projeto feito para um nicho pequeno, né, de um estado, de um país, mas para atender a uma demanda, vamos dizer assim, global. E isso é um grande desafio, né, Guilherme? Porque a gente sabe que os problemas, sobretudo de ordem emocional, eles crescem, né? Eles crescem a cada ano, sobretudo aí com a crescente das tecnologias, das mídias sociais, em que as pessoas cada vez mais têm inseguranças da sua identidade, problemas de relacionamento com familiares, enfim. Como essa metodologia, ela vai... ou até porque... melhor, é outra pergunta, na verdade. Qual a vantagem de ter uma metodologia como essa numa escola para alunos de 11 anos, alunos que estão entrando aí na adolescência? Qual o benefício de ter essa metodologia? Bom, você mesmo falou, não? A demanda ela é crescente, não? Se você lembra, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas em nossos tempos a gente não resolvia muito rápido as coisas emocionais, não? Porque a influência de fora para o emocional não era muita, como é hoje, através da internet, através das redes, etc. Ele gera muita demanda, muita carência, rouba a identidade, etc. Então, a gente está pensando, e vou te revelar a nossa parte de diferença também deste material com outros, não? Que é muito importante, que nasceu justamente de nossas conversas, a necessidade de poder mapear o aluno durante todo o ano, através da tecnologia, não? A gente tem diferentes tipos de quizzes, que desde que inicia, em cada aula, etc., dentro de uma plataforma, dentro de um aplicativo, e que beneficia a escola. Por quê? Porque ela vai ter uma perspectiva do aluno e vai poder gerar novas estratégias possivelmente, para como poder educar de uma forma mais assertiva esse aluno. O professor
não? Os professores, fora do curso de socioemocional, eles vão entender que possivelmente o aluno ele não vai perceber de forma lógica, por questão de seu temperamento, de sua personalidade. Ele precisa ser mais lúdico, precisa ser mais criativo. Então, vai poder sumar para que eles tenham, e eles vão ter todas essas métricas. Não? A escola vai ter todas essas métricas, porque ela vai ter uma plataforma que vai estar constantemente dando para ela informação de cada aluno. Não? E eu acho isso muito importante. O pai, que também está envolvido dentro de todo este processo, os pais, não? A família, eles vão poder medir se o aluno, vão ter esses alertas, não? Das personalidades, do comportamento, etc., dos avanços do aluno. Não? Isso eu acho que seja um grande diferencial, porque o que acontece? Numa escola, ela entrega para as famílias o famoso boletim escolar, que é um extrato, né, acadêmico daquela criança. Então, ao final de um período, de um mês, de um bimestre, de um trimestre, a família recebe um resumo de como a criança está em matemática, em português, em inglês, mas a família não tem nada sobre as emoções da criança. Então, a proposta dessa metodologia é entregar também um relatório, né, que, vamos dizer assim, detalha como estão as emoções da criança. É isso mesmo? Assim é. Mais que um relatório, eu acho que eles vão ter uma guia, não? Virtual, imediata. Não? Ou seja, vai dar... A ideia é que, à medida que vamos perfeccionando, porque estamos falando de um início, a gente já está visualizando 4 ou 5 anos lá na frente, utilizando as tecnologias justamente para isso. Não? As tecnologias hoje te dão justamente essa possibilidade de poder trabalhar com os dados, não? E os informes que você precisa. Então, os pais, eles precisam ter os alertas, ou seja, precisam se envolver. Sabemos que na maioria de colégios privados, não? Os pais, muitas vezes, não são tão presentes com os filhos. Hoje, não? Na sociedade, por questão de trabalho, etc. Então, eles... E outra coisa, não? Que tem gerações que não sabem como lidar nem com suas próprias emoções, muito menos lidar com as emoções de outros. E deixam eles na responsabilidade de um psicólogo ou da própria escola. Não? Mas aqui não é que a gente vai dar mais trabalho para o pai, vai facilitar o trabalho, porque eles vão ter uma medida constante dentro de um aplicativo que vai estar vendo o avanço do seu próprio filho. Não? Se eles vão descobrir uma área, essa área, à medida que vamos avançando, ele vai estar dando esse tipo de resultados. E eu acho que isso vai ser fenomenal, não? Porque vão ter esse apoio. Não é que a gente vai resolver o problema, porque eu acho que esse problema é todo um processo integrado, não? Que depende de outras circunstâncias também. Mas a gente pode dar esses inícios, essa diferenciação, para que a criança possa crescer de uma forma saudável, não se envolva dentro de uma família saudável, ao menos estabeleça um início para essa transformação. Uma pergunta, Guilherme. Existem inúmeras soluções no Brasil, né? Todas elas prometem, né, uma fórmula, um passo a passo de como fazer a criança ser saudável emocionalmente, né? Mas a gente sabe que quando a criança sai da escola, desse ambiente controlado, é uma outra realidade. Quando ela chega em casa, encontra um pai agressivo, talvez tudo aquilo que foi aprendido na escola deixa de ter o seu valor. Qual o papel da família nessa metodologia e a participação dela nesse processo de crescimento, nesse processo de aprender a gerir as emoções com a metodologia Growing? E outra pergunta, e o que difere essa metodologia das demais que já existem no mercado? Bom, nesse sentido, com respeito à família, a gente criou várias atividades que se trabalham no mês, não cada semana, porque também a gente não quer carregar, porque é um processo, não? Tem muitas famílias, não sei, mas temos visto, não? E analisado, tem muitas famílias que a comunicação é muito, como se fala, não tem muita comunicação, não? É muito difícil entre eles mesmos se comunicar. Então, a gente está avançando, como te falei, durante o ano, a gente vai avançando de uma forma graduativa, não? Em um processo, para que essa família consiga se envolver dentro de diferentes atividades muito práticas, muito
não somente lúdicas, actividades de desafios, actividades onde eles vão a participar também desse curso. Ou seja, vai chegar uma espécie de socioemocional para eles a ser confrontados com essas atividades também dentro desse curso, não? E vão aportar, eu acho, início, como te falei, dessa integração, não? Pode levar a esse despertamento de áreas que têm que ser trabalhadas, de coisas que têm que ser solucionadas dentro da própria estrutura familiar, não? A gente espera mais adelante poder, sim, ter este material, um complemento específico para a família, não? A gente está preparando um curso também para os próprios professores, não somente em como utilizar a metodologia, sino aplicar o socioemocional para eles mesmos, não? Que essa é a ideia, não? Ou seja, que isso marca essa diferença, não? Por isso não é um curso socioemocional para o aluno de sexto ano, não? É um curso que envolve todo o ecossistema que o aluno do sexto ano tem, não? Professores, pais e, consequentemente, os alunos, não é isso? Aluno, escola. Escola. Não? Guilherme, fala um pouco sobre esses universos paralelos e esses personagens que vocês acrescentaram nesse material. Cada ano tem um personagem, dois personagens que acompanham os alunos, não? Estes personagens, a gente inclusive está trabalhando dentro do aplicativo que eles vão ter uma espécie de chatbot, utilizando um pouco de inteligência, não? Com base no curso, onde eles vão fazer um apoio em toda a parte socioemocional constante fora da aula, não? Da sala, da classe, etc., no seu dia a dia. Mas estes personagens, cada um tem uma característica, não? A gente pesquisou, analisou e viu que cada ano tem diferentes características, diferentes expectativas, diferentes projeções. Então, adaptou esses personagens com essas características. Temos uma menina que é uma estrategista, outro que tem uma experiência na parte de artes, uma que é mais criativa. Então, para que tenha justamente essa identificação direta com os alunos, não? E os personagens agem como uma guia, não? Elas não ocupam o lugar do professor. Eles simplesmente são como os auxiliares do professor, não? O professor é o facilitador, não? É o comandante da jornada, da guia. A ideia é que possa mudar a visão do professor para se tornar aquele que facilita o caminho, não? Como quando subem num navio para chegar a descobrir uma terra, não? E dentro desse navio estão com toda essa emoção do descobrimento, não? E o capitão vai acalmando, mostrando, etc. Essa é a ideia, mais ou menos, de toda esta jornada, não? Guilherme, qualquer escola pode adotar esse material? Existe algumas regras para esse material ser adquirido por alguma instituição, públicas, privadas? Qual é a regra para adotar esse material? Não, a gente tem pensado justamente nisso e adotado, ou seja, não tem nada fora daquilo que o MEC, não? Que é aquele que regula a parte educativa, exige em cada ano. Então, toda a metodologia, apesar de ter uma metodologia, ela está adaptada dentro daquilo que o MEC estabelece para cada ano. Então, qualquer tipo de escola, seja privada, seja pública, não? Dentro do Brasil, pode ser adaptada. Fora do Brasil, também, porque a gente establece simplesmente que são as mesmas normas que a Unesco determinou e estabelece, não? Para ser adaptada, somente há que transformar o idioma. Esse material está surgindo em português, espanhol e inglês, não é isso? Em espanhol e inglês, assim é. A gente vai... Não? Eu falo um pouquinho de espanhol, então... a gente vai... acho que já perceberam, não? Que nós já estamos já encerrando o nosso bate-papo, já com quase 40 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? A gente está falando aqui de socioemocional, das emoções, de propósito. Uma mensagem para aquelas pessoas que fazem aquela pergunta que a gente começou a nossa conversa, né? Qual o meu propósito? Então, existem pessoas que ainda hoje fazem essa pergunta, né? E é uma pergunta que, para muita gente, ela é paralisante, né? Então, existem pessoas que, enquanto não conseguem ter essa resposta, elas estão aguardando alguma coisa, né? E qual palavra que você tem para alguém que está buscando encontrar esse propósito? O propósito, ele nunca vai ser encontrado dentro de uma atividade, não? O propósito, ele
tem uma essência, e essa essência está basada num sentido não somente espiritual, mas num sentido de essência de vida. Então, o que eu posso deixar é uma história com respeito ao propósito, não? E a maioria da gente conhece o rei Davi, não? Davi é um grande conquistador, um grande guerreiro, não? Um grande líder. Tinha uma visão no seu coração que ardia, porque durante muitos anos, por o rei anterior que teve, a arca que representava a presença de Deus tinha sido deixada de lado, estava fora do Israel. Então ele colocou essa visão de forma clara de trazer outra vez a arca, voltar a trazer a arca de Deus em meio do povo. E ele lutou e foi durante toda a sua vida até que chegou essa oportunidade. Quando chegou a oportunidade, ele organizou as pessoas, fez uma grande festa, porque era um tempo de festa para que a arca volte. Quando começaram a trazer a arca, a história conta que um boi tropeça, não? Cai, quase cai, e Uzá, um ajudante, coloca a mão e morre, não? Fulminado. E nesse mesmo instante, em 1 minuto, Davi deixou a arca e foi para a sua casa. Ou seja, toda essa visão de vida, toda esse propósito que possivelmente ele pensava que tinha, não era um propósito, era uma visão. Depois a história no seguinte capítulo fala assim que passou um tempo e Irã, um rei estrangeiro, chegou onde Davi e trouxe para ele carpinteiros, pedreiros, pedras e madeira para construir um palácio. E depois fala que quando o palácio foi construído e Davi olhou, fala assim, Davi entendeu que ele era um rei e que ele era rei e que tinha sido colocado como rei por consequência do seu povo Israel. Olha que interessante, porque ele já era um rei, já tinha a coroa de rei, já tinha sido ungido rei, mas ele não entendia que era um rei, porque na mentalidade dele era a mentalidade do momento, a mentalidade da tendência, a mentalidade do século, por falar assim, que era que um guerreiro, ele estava acostumado a guerrear as conquistas, a trazer as coisas, porque assim era aquilo que ele, a costume que ele vivia. E ele confundia isso com o propósito. Por isso que muita gente confunde o fato de chegar a conquistar algo com o sentido do propósito. E o sentido do propósito, quando ele entendeu que ele era um rei, e que não só ele era um rei, sino que ele era um rei por consequência de Israel, não? Ou seja, por consequência do seu povo, todo mudou nele. Depois você encontra na história que o primeiro que ele fez foi tomar filhos, mulheres para gerar filhos, porque ele sabia que aquilo que ele tinha que fazer tinha que se estender, não? Foi produtivo, frutificou, multiplicou, melhorou, e logo ele organizou Israel, e Israel se tornou uma grande potência. Então, de forma prática, não só fomos criados para fazer coisas boas, fomos criados para fazer a coisa certa. Muitos podem ser os planos no coração do homem, fala o sábio, não? Mas aquilo que permanece é o propósito eterno. Então, nosso propósito, nossa intencionalidade, ela vai além de um logro, ou de alcançar um logro. É aquilo que vai fazer com que eu me levante e persevere até alcançar aquilo que eu me levante, porque eu sei que há uma intenção por aquilo que eu vou alcançar, ou pode fazer com que eu vire aquilo que eu estou fazendo para fazer aquilo que é certo. Guilherme, esse material já vai estar à disposição agora em setembro, né, para ser distribuído em todo o país, já para o ano de 2025. Assim é. É isso? Isso. A gente, em setembro, vai trabalhar com o material que já está pronto, inclusive temos aqui já os livros hasta a novena série, não? E depois a gente vai trabalhar o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio. Mas este material, ele já está pronto para... Vamos a testar este material setembro, outubro, novembro, não? Aqui em Teresina, não? Com o Grupo Pensar, que é um grande aliado também a este trabalho. Justamente temos o material já pronto para
sexto ano, não? A saga do Ser, não? Que trabalha sobre identidade, propósito pessoal, etc. O Universo Paralelo, que fala um pouquinho das realidades, todo focado, não? A Odisseia da Transformação, o 8º ano, também outro episódio, não? E o 9º ano, que está focado na preparação para grandes realizações, não? Que já é o jovem que já está saindo para o ensino médio e tudo isso, não? Então, a gente está trabalhando já corrido com o material, não? Temos feito uma maratona aqui, viemos para Teresina, não? Acreditamos naquilo que essas conexões que são divinas, não? E que é parte do cumprimento justamente de um tempo muito especial. Vamos a tocar uma geração no Brasil, e isso que me anima, não? Possivelmente a gente mais lá na frente não veja muitas coisas, mas vamos a dar um início para muitas coisas em todas essas jovens famílias, escolas, professores, etc. Guilherme, parabéns pela iniciativa, parabéns pela metodologia. Eu sei que é fruto aí de muitas inspirações, leituras, estudos, né? E nossas crianças, nossos jovens ganham muito, e eu acredito que a gente vai fazer algo muito grandioso através da educação, através dessa metodologia, né? E os frutos, eles virão através disso, tá bom? Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Para nós. Graças, muito obrigado.